Salve, salve! China Azul, está começando mais um Páginas Heróicas, podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. E antes desse episódio começar, eu vou pedir licença aqui a vocês para prestar homenagens. Mais uma vez, já prestei ali no Instagram, mas aqui também nesse primeiro vídeo do YouTube em que tive a oportunidade para isso. Ninguém mais, ninguém menos, né? Não poderia ser diferente. Silvio Santos, né? O nosso eterno Silvio Santos, nascido Cenoura Bravanel, escolheu o nome Silvio Santos para que fosse um nome brasileiro, para que fosse um nome que atingisse a todos os brasileiros. Um cara que genuinamente se importava com a opinião daqueles que muita gente, de alguma maneira, menosprezava, né? Um cara que nunca foi populista, nunca foi aquele cara de falar eu defendo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, mas que no seu dia a dia a gente sentia que ele se importava, que ele fazia, que ele ajudava as pessoas de fato, e não era populismo. Um cara que, né, era um comunicador nato, incrível, e não haverá substitutos para ele na história do Brasil. Peço licença e desculpas aqui a quem talvez não goste de ouvir esse relato que eu tô, essa homenagem que eu tô fazendo. Não tem nada a ver com o Cruzeiro, realmente não tem. Mas eu acho que todos os brasileiros nesse momento estão aí buscando na memória os episódios em que lembram com carinho desse que foi um dos maiores nomes da história do nosso país, sem a menor sombra de dúvidas. Eu não poderia deixar em branco esse momento aqui. Silvio Santos viverá para sempre na memória não só da nossa geração, não só da geração passada, mas as futuras que ainda hão de vir, inclusive, eles ainda vão, de alguma maneira, acompanhar o Silvio Santos, né? Acho que ele não passa batido, não passará batido, estará sempre aqui. E eu, como um aspirante aqui a comunicador, né? Alguém que tenta, de maneira muito amadora, de maneira muito simples, de maneira muito pequena, se comunicar com um grupo de pessoas, é claro, não poderia deixar de homenagear o maior comunicador da história do mundo, né? E sem dúvidas nenhuma, o maior comunicador da história do Brasil. Descanse em paz, então, o Silvio Santos. É até difícil, né? Imaginar um mundo sem o Silvio. Enfim, vamos agora falar de Cruzeiro, pessoal, porque amanhã tem confronto importante, jogo contra o Vitória, no Barradão, o Cruzeiro precisando mostrar reação no Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu já trouxe um conteúdo lá no Instagram a respeito da lista de relacionados, vou colocar aqui para vocês também. Deixa eu só trazer aqui. Deixa eu ver se já está aqui. Bom, vamos lá. Anderson Cássio, João Marcelo, Jonathan, Vichalba, Kaique, Marlon e Zé Ivaldo. Aqui vocês já podem notar que o João Marcelo, desculpe, João Marcelo, que o William não estará presente. O William nem sequer foi relacionado para a partida em Salvador. Então, portanto, teremos o desfalque do William. Além dele, talvez outros titulares também sejam poupados. Isso aí a gente não sabe como de fato vai acontecer, mas o Seabra poderá sim poupar outros jogadores para o confronto decisivo contra o Boca Juniors no Mineirão. Depois, meio-campistas: Peralta, Japa, Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Ramiro, Vitinho e Wallace. Se não me engano, o Peralta é relacionado pela primeira vez, posso estar enganado, desculpa se eu estiver enganado. Barreal, Arthur Gomes, Dineno, Caio Jorge e Lautaro Dias. Esses jogadores aí estão em Salvador, vão de fato estar aptos a jogar contra o Vitória. Ainda não sabemos qual será o time construído pelo Seabra. Como eu disse também lá no Instagram, o Seabra, na minha opinião, tem momentos muito delicados. E eu acho que verdadeiramente, caso não haja uma reação do Cruzeiro diante do Vitória e posteriormente diante do Boca Juniors, a situação tende a ficar muito complicada para o Seabra. Eu não estou aqui dizendo que o Seabra será demitido caso o Cruzeiro perca para o Vitória e depois não se classifique diante do Boca Juniors. Mas será uma situação muito próxima de ser insustentável, na minha opinião. Isso porque
É um treinador que não tem um respaldo completo da diretoria, é o que eu sinto, porque ele não é o treinador da escolha do Pedrinho, da escolha do Alexandre Matos. Ele é um treinador que vem da gestão do Ronaldo, que fez sim por merecer a sua permanência no Cruzeiro, que trouxe muitos resultados importantes para o Cruzeiro, com uma equipe que naquela época era uma equipe muito pouco qualificada. Mas a partir do momento em que o Seabra tem um time muito mais qualificado e que tropeça e que tem dificuldades em fazer esse time mais qualificado jogar, é também natural que a diretoria, que a própria torcida comece a pensar que talvez o Seabra não seja o treinador ideal para o Cruzeiro. Eu confesso que nesse momento tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas, né? Por mais que eu não queira ser ingrato com a figura do Seabra, que foi um cara que trouxe o Cruzeiro até onde está, e é uma situação acima daquilo que a gente esperava, mas que com a chegada dos reforços, quer queiramos, quer não conseguiu manter sequer o nível, quanto mais aumentar o nível, que era o que todo mundo esperava. Claro, teve aquela partida muito boa contra o Botafogo, mas depois o Seabra realmente não conseguiu de maneira nenhuma fazer com que esse time rendesse. E aí, a gente tem que tentar entender o porquê. A gente tem que tentar, nos próximos 2 jogos, principalmente, receber aí algum sinal de que o Cruzeiro está evoluindo, de que o Cruzeiro não está, pelo contrário, involuindo, que é o que eu tenho notado, principalmente naquele jogo contra o Fortaleza, mas também no jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, o Cruzeiro precisa mostrar reação, né? E, sobretudo, né, eu nem mencionei o jogo contra o Boca Juniors, porque para mim foi um dos piores jogos do Cruzeiro até então, né? O Samuel Venâncio falou uma coisa que para mim faz muito sentido. O Cruzeiro só não saiu eliminado praticamente, né, sem chances de reverter o resultado, porque o time do Boca Juniors é um time limitado, né? Então, se o Cruzeiro, né, tivesse ali diante de um Boca Juniors, como no passado, eficiente, com bons jogadores, com jogadores diferenciados, né? É um time que está em 15º no Campeonato Argentino. Inclusive, se não me engano, jogou ontem, né? Deixa eu só ver aqui quanto que ficou o jogo do Boca, que eu nem lembro. Deixa eu ver aqui. 3-2. O Boca venceu o São Lourenço com um time mais reserva, né? Venceu por 3-2. Isso dá moral para eles também, que agora estão em oitavo no campeonato estadual, no campeonato nacional. E, portanto, a gente tem aí diante uma equipe que vem embalada, com uma vitória diante do São Lourenço, e que, acima de tudo, já venceu o primeiro jogo em La Bombonera. Portanto, eu acho que esses 2 próximos jogos definirão o futuro do Seabra com o Cruzeiro. Se o Seabra sair, quem é que pode vir para o Cruzeiro? A gente não sabe ainda. Claro que o Vojvoda seria o nome ideal para todo mundo, mas eu duvido que o Vojvoda vá sair do Fortaleza. O Luiz Castro, que levou o Botafogo no ano passado a uma excelente colocação, praticamente garantindo o título que depois foi perdido, né? O Luiz Castro está sem clube nesse momento. Ele foi demitido lá do time árabe, o Al Nassr, é o time do Cristiano Ronaldo, e ele está sem clube nesse momento. Poderia ser um nome interessante? Poderia. Mas eu não quero falar de nome de treinador agora. Tem outros ali, principalmente portugueses e tal, que estão no mercado, que são excelentes profissionais. Mas eu acho que a gente tem que esperar primeiro para ver qual vai ser a resposta do Seabra a essa grande crise que ele vem conduzindo, né, que ele vem sendo parte nesse momento, né? Em um outro momento em que o Seabra também começou a ser questionado, ele deu resposta em campo. Será que agora vai conseguir? Tomara que sim, gente. Tomara que sim. Tomara que o Cruzeiro vença o Vitória, vença o Boca Juniors, se classifique na Sul-Americana e que consigamos mais uma vez entrar nos trilhos, agora com esse time, com esse elenco cheio de jogadores excepcionais, né? Agora, se o Cruzeiro não conseguir decolar, mesmo com tantos reforços, mesmo com um investimento tão alto feito pelo Pedrinho, aí a situação realmente passa a ser muito difícil para o Seabra, né? Eu até fiz uma pesquisa, a maioria das pessoas acreditaram que o mau resultado diante do Boca Juniors se deveu ao técnico, e eu não posso discordar disso, né? A começar pela entrada ali do Matheus Henrique no banco. Não dá.
Matheus Henrique tem que ser titular desse time do Cruzeiro. Ah, ele não tá bem, a gente precisa se resguardar. Se resguarda de uma outra maneira, né? É um tipo de jogador que não pode estar no banco, não pode começar no banco. E aí a mensagem que o Cruzeiro passa é de um Cruzeiro acuado, de um Cruzeiro que não vai para cima do Boca Juniors, ou que não vai responder na mesma moeda do Boca Juniors. E isso fez também como que o Diego Martinez, que estava ameaçado lá no Boca Juniors e que agora aparentemente está com seu lugar mais assegurado, ele tivesse conseguido de alguma forma não só equilibrar, como também ser superior com um time que é inferior ao Cruzeiro em termos de jogador. Jogador por jogador, o time do Boca Juniors é inferior ao Cruzeiro. Tem o Cavani, que é um craque, tem, mas não é um time excepcional que o Boca Juniors já teve no passado. Então, assim, eu acredito realmente que será um divisor de águas o jogo contra o Vitória amanhã e depois o jogo contra o Boca Juniors, principalmente o jogo contra o Boca Juniors. Talvez mesmo que o Cruzeiro vença o Vitória, se perder para o Boca Juniors, a situação do Seabra vai ficar muito difícil, né? Portanto, seria muito importante que ambos os jogos fossem vencidos e que o Cruzeiro conseguisse classificar na Sul-Americana diante do Boca Juniors, tá? Bom, pessoal, deixa eu só confirmar aqui para ver se não tem outro tipo de notícia, mas tem aqui uma provável escalação que é do GE, que é a seguinte: Cruzeiro viria com Cássio, Lucas Romero pela direita, que é o natural, que é o único jogador ali que poderia atuar na lateral dentre os que foram relacionados. Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaique, até aí tudo bem. O Marlon mais uma vez no banco. Talvez pudesse ser interessante uma volta do Marlon, não sei. Depois o Wallace, Lucas Silva e Matheus Henrique. Aí nesse caso, pelo menos nessa escalação aqui do GE, o Barreal iria para o banco. Não sei se gosto do Lucas Silva voltando ao time titular do Cruzeiro. Eu acho que isso iria irritar muitos torcedores. E, enfim, eu iria com o Barreal. Sinceramente, eu iria com o Barreal. Agora, é uma opção do Seabra, a princípio, né? Isso aqui não é uma informação oficial, é uma provável escalação. Depois, Arthur Gomes, Lautaro Dias e Juan Dineno. Portanto, sairia o Caio Jorge para a entrada do Arthur Gomes. Gosto do Arthur Gomes? Não gosto do Arthur Gomes, mas o Caio Jorge também está com muita dificuldade para jogar. Talvez não fosse o ideal aqui essa trinca de atacantes, mas a verdade é que não há muito o que fazer nesse sentido. O Matheus Pereira, portanto, também, de acordo com o GE, seria poupado para esse jogo, né? Então, pode ser justo. Jogador que é o craque do time. Está no banco ali, poderia entrar ao longo do jogo, né, se precisasse. Eu acho que está dentro da normalidade o fato de poupar o Matheus Pereira. O que não está muito dentro da normalidade para mim era vir o Lucas Silva de titular. Mas aí uma outra questão. Bom, é o que eu disse. É o jogo em que o Seabra vai precisar mostrar reação. Se ele não mostra reação diante do Vitória e depois ainda é eliminado pelo Boca Juniors, minha opinião, fica insustentável e ele vai ser mandado embora, né? Até porque, voltando naquilo que eu já disse, ele não é o treinador do Alexandre Matos. O treinador do Alexandre Matos é qualquer outro, não é ele. Ele ficou por merecimento, por meritocracia, que realmente existe e tem que existir mesmo no futebol, porque é um treinador que estava entregando resultados, mas não é a menina dos olhos do Matos e muito menos do Pedrinho. Bom, pessoal, é isso em termos de episódio de hoje. Eu vou pedir para você, se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, porque se chegarmos a 1000 inscritos, pessoal, nós iremos sortear uma camisa original oficial do Cruzeiro. Faz o seguinte, agora, pega esse vídeo aqui, manda para 3, 4, 5 cruzeirenses que você conhece, para ir divulgando para o pessoal ir se inscrevendo no canal. Quem sabe a gente consegue aí, até, sei lá, daqui um mês e pouco, sortear essa camisa para vocês, gente. Até o final do ano, pelo menos, aí, vamos sortear. O pessoal ficar com a camisa nova do Cruzeiro aí, um sortudo cruzeirense ficar com a camisa nova do Cruzeiro. São mais de R$300 uma camisa do Cruzeiro, é mais de R$300. Isso aí é algo que nem todo mundo consegue ter. Então vamos ajudar. Por mais que você já tenha todas as camisas do Cruzeiro, nem queira participar do sorteio, ajuda o cruzeirense que quer, ajuda o cruzeirense que, quem sabe, aí está passando a dificuldade, queria ter um sonho de ter uma camisa do Cruzeiro e não pode ter nesse momento, tá bom?
Então, mais uma vez, muito obrigado. Conto com a ajuda de vocês. Repetindo, jamais será um pedido de ajuda financeira. Faz um Pix, faz não sei o que, nada disso, nem Pix eu tenho. Portanto, eu quero que vocês ajudem a engajar aqui, a chegar a mais cruzeirenses, que este é o objetivo do canal, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima, pessoal.